o camarada falou bobagem na rádio e causou a morte de 7 pessoas. No mínimo 7 pessoas. Isso aconteceu nesse filme aqui. Esse filme aqui apareceu para mim essa semana, acho que foi na televisão grátis. E não dá para não ver. O Pescador de Ilusões, com Jeff Bridges, Robbie Williams, Amanda Plummer. O filme é de 1991, sob a direção de Terry Gilliam, um ex-Monty Python. Então, só pelo elenco e pela direção, você vê que não dá para não assistir. Tem que assistir. O Pescador de Ilusões fala exatamente sobre consequências, sobre o que você fala, o que você faz e a consequência que isso vai gerar dali para frente. Como eu disse aqui no canal, a gente sempre vai abordar filmes que falam sobre a vida ou trazem alguma mensagem importante que possa fazer algum sentido para você também, que não adianta ficar assistindo filme que não dá em nada. Então, esse tem uma mensagem sobre amizade, sanidade mental, perdão e coisas do gênero. O Pescador de Ilusões conta a história de Jack Lucas, que é um radialista muito famoso na época, e ele entrou numa de falar de manter um texto meio preconceituoso acerca de hippies e yuppies, aquele pessoal daquela época da década de 90. E ele abriu a boca dele dizendo que esse pessoal tinha mesmo que morrer. Igual o que hoje em dia a gente ouve de vez em quando da boca de, por exemplo, Trump e similares, a respeito de imigrante e tudo mais. E essa frase dele, essa chamada dele no rádio, teve uma consequência avassaladora que ele só vai ver mais tarde. Por conta do que ele disse, do que aconteceu, Jack Lucas entra numa paranoia. Ele vira alcoólatra, cai na mendigagem, acaba dormindo pelas ruas, tudo que ele tinha de fama, tudo foi por água abaixo, por conta de uma consequência que eu não vou dizer aqui, porque senão estraga o filme. Um pouco mais à frente do filme, o Jack Lucas já está fudido, vamos dizer assim, nas ruas, dormindo na rua igual mendigo. Ele é salvo de tomar umas porradas de um outro mendigo por uma pessoa que se diz ser Don Quixote. O cara está completamente maluco. Mas a história continua e você vai entender depois quem é esse Don Quixote que salvou Lucas de tomar umas cacetadas na rua como se fosse um mendigo qualquer um. Se esse conteúdo faz sentido para você, se esse tipo de filme cabeção faz sentido para você, deixe seu joinha para mim. Coloca aqui a sua inscrição e ajude o canal a fortalecer. Porque agora a gente só vai falar de filme arte, filme bom. O Pescador de Ilusões é de 1991 e ele traduz muito o que Winston Churchill disse na década de 40 durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disse: speechless causes damage, alguma coisa parecida com falas maldadas, palavras descuidadas causam danos e às vezes causam mortes. Exatamente por que o Jack Lucas disse, porque ele é um influenciador, era um grande radialista, todo mundo conhecia ele. Ele falou uma coisa que causou mesmo a morte de várias pessoas. Ok, isso é baseado num livro, o livro também muito bom, mas a mão de Terry Gilliam, um ex-Monty Python, que não precisa de legenda. Se você for à internet, você vai ver muita coisa sobre Terry Gilliam e vai ver que o cara é fera. Hoje está com 85 anos, na ocasião, em 1991, estava com um bocado menos, aí você faz a conta. Jeff Bridges no elenco, não precisa também de legenda. O cara brilha e brilhou em tantos filmes da década de 90. O nosso queridão Robbie Williams, que infelizmente partiu há uns anos atrás. Então, um elenco de primeira para contar uma história sensacional, muito bem contada, que fala sobre amizade, interação, preconceito, perdão e tudo mais. E o perdão entra dentro da história quando o Jack Lucas se vê na obrigação de ajudar o mendigão Perry, não porque ele salvou ele de ser espancado, mas pelo que o Perry é e representa para ele na história. Então ele disse: como eu pude fazer isso? E como eu poderei consertar? O filme é muito bom, traz uma mensagem muito bonita.
Para os grandes fãs do filme da década de 90, ok, vamos em frente. Para você que é muito novo, vai olhar e vai, nossa, o filme é de 91, que nojo, não quero não. Mas pare e vê. Assiste o filme, porque o filme é uma grande, vamos dizer, lição de vida. E traz grandes lições de vida para você que às vezes abre a sua boca e fala bobagem, depois se arrepende. E muitas vezes não dá tempo. Me arrependi e agora já era, já foi. Palavra dita não volta. Palavra escrita não tem como apagar. Então, muito cuidado com isso. E é essa mensagem que esse filme traz. O filme também tem a Amanda Plummer como namorada de Jack. E ela ajuda o Jack nessa caminhada maluca de volta à sanidade mental diante das bobagens que ele falou enquanto pôde, enquanto era radialista. O Pescador de Ilusões está disponível em algum lugar que eu não sei, mas certamente vai estar disponível no YouTube. O filme é antigo, por que não? Vale a pena ver. Fica a dica e fica também o meu pedido. Deixe a sua inscrição no canal, o seu like, claro, comente se você conhece este filme. Se não conhece, tem que conhecer. Vale a pena, porque é um filmaraço da década de 90, que traduz muito bem o grande cinema daquela época. Diferente de hoje, que anda meio porcaria. Mas isso não interessa. Vamos ao próximo. Muito obrigado por ter ficado até o final e até o próximo.